Escuta o refrão do Carnaval da Portela 2024. Saravá quem der, teu nome vive, teu povo é livre, teu filho venceu, mulher. Em cada um de nós derrame seu axé. A quem der do samba é personagem de Um Defeito de Cor, livro que virou samba enredo e dizem deve virar série logo logo. A autora tá aqui, vamos ver se ela confirma. Que alegria ter Ana Maria Gonçalves aqui no Provoca. Bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com você. Este daqui é o Provoca em Rede Nacional de Televisão nas plataformas da TV Cultura, YouTube, X, Facebook e também no aplicativo Cultura Play. Se preferir, você pode escutar o Provocast, o podcast do Provoca, no seu tocador preferido. Ana Maria, tem um passado não muito distante que você estava na Avenida do Samba desfilando junto com a Portela. O seu livro já deu para processar tudo isso no corpo, assim? Eu acho que não, né, Thais? Quando, assim, eu acredito que eu nunca pensei que a literatura me levaria para a Avenida. Né? É uma grande honra, e principalmente assim, pela Portela, né? Nessa festa popular que é o Carnaval, e virar samba, né? O que é isso, hein? Um livro virar samba quer dizer o quê nesse país? É um pouquinho de esperança que acende? Eu acho que é, né? A gente pensar no quão a literatura é elitista, o quanto o livro é caro, né? O quanto pouca gente tem acesso a esse tipo de informação através desse veículo que é o livro, né? E ver assim ele transformado em enredo, né? De uma maneira muito bonita. Né? Porque o que foi ali para a Avenida assim, não foi uma adaptação, né? Foi uma conversa com o livro. E você aprendeu o samba no pé? Não aprendi muito. E o livro vendeu mais depois do desfile, né? Eu acho que furou a bolha da literatura total aí, né? Extrapolou. Então, ele esgotou nos principais sites de venda durante o desfile. Durante o desfile, né? E isso porque uma semana antes a editora já tinha rodado uma edição. Né? E depois do desfile, eu acho que nas 2 ou 3 semanas seguintes, ele esgotou mais 3 edições. Eu quero saber o título, Um Defeito de Cor. Tem uma relação histórica esse título? Tem, exatamente. Eu tirei esse termo é tirado de uma lei do período colonial brasileiro, em que as pessoas negras que quisessem, né, ou que até fossem convidadas para participar da administração religiosa, da administração do exército, né, ou das armas, um emprego ou da igreja, público, né? Um emprego público ou religioso, exatamente. Né? Ele precisava fazer o quê? Ele precisava escrever para o imperador, né, dizendo que tinha bons antecedentes e pedindo dispensa do defeito de cor. Literalmente? Literalmente, né? Ou seja, ele abria a mão da própria cor, né? Que era tida como um defeito. E a reconhecia como um defeito. E a reconhecendo como um defeito, pedindo dispensa e perdão por isso. Né? E assim, muitas figuras de destaque, muitas figuras negras de destaque na colônia, no período colonial do Brasil, teve que fazer isso. Escrever essa cartinha. Exatamente. Deixa eu mostrar esse objeto, né? Porque Um Defeito de Cor é esse livro, quase 1000 páginas. Essa daqui é uma edição especial da Record. Isso, é uma edição que a gente fez para comemorar os 16 anos do livro. Ele faz 18 agora, ele faz em 24. Agora. Que é isso, alcançando, né? A maioridade. Que é isso? Um livro de 2006, né? É bom dizer que ele é um arco da sua vida, porque 18 anos... Foram 2 anos de pesquisa, 1 ano de escrita e 2 de reescrita. De reescrita. E você ainda se define como uma reescritora. E adoro. Você é uma provocadora, né?
reescrever é exatamente o processo onde você encontra a frase que você queria, né, com a musicalidade que te interessa, a palavra exata para dizer determinada coisa, né? É uma escultura, né? Exatamente. Você vai lapidando aquilo. Eu acho que é ali que a escritora se satisfaz, né? Ao mexer com o texto, ao trabalhar o texto, né? Eu adoro ver o jeito que você se comunica. E eu não sei se é a minha maluquice ou a sua, mas você botou 100 folhas na parede, que eram 100 anos de história, um defeito de cor. É isso mesmo? Eu preciso ver a história, né? Eu sou muito visual para trabalho, assim, né? Então, ou seja, eu fui lendo e aí eu falei, eu acho que eu vou contar a vida dessa personagem durante esse, sei lá, pelo menos, acredito que uns 100 anos, né? Sim. Então, conforme eu fui lendo, eu preguei 100 folhas na parede. Uma para cada ano? Uma para cada ano, dividida em 3 colunas cada. Na primeira coluna ali, o que acontecia na vida da personagem principal. Na segunda coluna, dos personagens que se relacionavam com ela, que poderiam interferir na história dela. E no que acontecia no país, no mundo, na cidade, nessa terceira coluna. Eu gosto de descrever as coisas, né? Então, a cena, ou seja, uma cena que está no livro ali, lugar, que está em alguma... a personagem. Exatamente. Primeiro, ela está muito ambientada na minha cabeça, né? Primeiro é lidar com personagens. Eu falo que eu sou uma escritora de personagens. Eu adoro personagens. Né? Então, ali, é desenvolver aquele personagem até eu achar que cresci junto. Né? É amigo de infância, conhece todos os gostos, conhece... Os personagens, assim, quando eu estou desenvolvendo, eu sei comida preferida, roupa preferida, cor, signo, orixá, né? Ou seja, enfim, tudo que pode me dar informação sobre esse personagem, para mim é importante, né? Quando você vê um livrão desse, de 1000 páginas, todo mundo que leu fala. É uma leitura muito fácil, agradável e, ao mesmo tempo, de uma história, às vezes, terrível, às vezes cheia de violência, às vezes cheia de sedução. Eu acredito muito no escritor que some no texto. Né? Eu acho que o escritor que quer aparecer muito no texto que ele escreve, ele atrapalha a relação do leitor com o livro. E como é que você faz para sair da frente da história, deixar a história te atropelar? E no defeito de cor, a tática foi reescrever, né? Reescrever. Mudou muito? Muito. As primeiras, eu reescrevi 19 vezes. Né? 19? Até a 6ª versão, ele era um livro em terceira pessoa. Né? Eu acho que eu ainda não tinha achado... Você não achou a voz, né, do livro? Eu não tinha achado como contar essa história, né? Como que você achou? 4 anos depois, você tem ideia? E aí? E aí eu falei, deixa eu experimentar para ver como é que ele fica em primeira pessoa. Né? Aí escrevi algumas páginas ou capítulo para testar, né? E falei, é isso, né? Eu tenho que botar essa personagem principal de narradora da própria história. Como é que você achou essa personagem? Sou formada em publicidade, trabalhava em publicidade. Né? E não estava mais feliz, queria mudar de profissão. Assim, uma amiga chamou para ajudá-la a escrever um roteiro. Fui para a livraria fazer pesquisa para esse roteiro, que tem nada a ver com o livro. E, literalmente, um livro do Jorge Amado caiu na prateleira em cima de mim. Literalmente? Literalmente. Essa história é muito absurda. Que caiu um livro e você abriu? Caiu aberto no meu braço. Caiu aberto? Caiu aberto no meu braço, né? Que é o Guia das Ruas e Mistérios da Bahia de Todos os Santos. E esse caiu aberto no prólogo, que se chama Convite. Esse texto ele fala, venha moça, venha para a Bahia, eu serei teu guia. Aí eu me apaixonei pela prosa, já era apaixonada pela prosa do Jorge Amado, né? E aquele texto, eu falei, ele está falando comigo. E lá no meio desse texto tem... ele fala, precisa de um jovem historiador baiano para contar a história dos malês, né? Escravizados que queriam lutaram por uma Bahia independente. Isso parece assim, um download, né? Ou é uma coisa meio, assim, mediúnica. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem mucuzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Nas sacadas de sobrados da velha São Salvador.
há lembranças de donzelas do tempo do imperador. E vem aquela coisa, vá para a Bahia, e você vai para a Bahia. Eu fui conhecer, eu não conhecia Salvador. Não conhecia? Não. Já tinha ido até Porto Seguro, mas assim, Salvador não. Aí eu lembro que eu cheguei lá no dia 1º de fevereiro, dia 2 fui para a festa de Iemanjá, no Rio Vermelho. Falei, eu vou ficar aqui. Acabou, né? Aí no dia, 1 ou 2 dias depois, eu fui para Itaparica, a ilha de Itaparica, que eu queria conhecer. Por gostar muito do Vivo Povo Brasileiro. Claro, João Ubaldo, que viveu ali grande parte da vida. Aí me apaixonei por uma casa lá em Itaparica, né? Aí voltei para São Paulo, empacotei a vida aqui e fui embora para Itaparica, onde eu comecei a pesquisa para escrever o Defeito de Cor. Né? E uma coisa que eu gostei demais no livro é essa confusão que você estabelece em quem quer uma coisa muito objetiva com relação à pesquisa histórica. Tá. Você é uma provocadora, né? Você fala de documentos que existem e de outros que você criou. Conta essa técnica, explica essa técnica. Eu acho que é um privilégio do ficcionista, né? Ou seja, eu estou tratando da história, né? Eu estou tratando, mas eu não tenho que lidar com a verdade absoluta, porque eu nem sei se ela existe, né? Mesmo o historiador, ele liga com a verdade possível. Sim. Essa personagem, né, por exemplo, ela é uma personagem que eu criei a partir do que poderia até ser tido como ficção também, né? A Quendé, ela é inspirada na vida da Luísa Maim, que é a mãe do poeta, advogado, né, jornalista, abolicionista Luiz Gama. Né? E eu comecei a criar essa personagem a partir de 2 poemas em que ele fala da mãe e 2 parágrafos de uma carta autobiográfica que ele escreve para um amigo. Porque me interessou muito tentar entender essa mulher que ele cita como uma das principais líderes da rebelião Malê, né, que foi uma rebelião de escravizados muçulmanos que aconteceu em Salvador em 1835. Né, que a gente... E até o que o Jorge Amado fala ali no livro, né? O jovem historiador baiano, para contar a história dos malês. Eu falei, eu nunca ouvi falar. Precisa de alguém, ele já estava pedindo Exatamente, isso. Né? Porque a gente estuda, sei lá, Guerra de Peloponeso, Guerra de Constantinopla, que não teve nenhuma importância na história do país, como as rebeliões tiveram. Sim. Né? Deixa eu ouvir, então, a turma que está nos ouvindo. Iago Machado, depois de ler Um Defeito de Cor, se um dia voltar a Salvador, verei tudo com outros olhos, ainda mais apaixonado pela cidade, mas também mais impactado e sensibilizado por tudo que aconteceu ali. Isso também é outra coisa, né? Ele está dizendo que mudou a lente dele ver a Salvador, não é isso? É poderoso, né? Assusta esses comentários assim, mas ao mesmo tempo é entender esse poder que a imaginação tem, né? Porque assim, não foi eu que fiz com ele, foi a leitura que ele fez do livro que faz isso com ele, né? E eu acho que Salvador, principalmente, é esse lugar que se dá essas leituras, né? É uma cidade com muitas camadas, né? Já está me dando vontade de voltar a Salvador agora, depois desse papo. Salvador merece sempre. Sempre, porque é uma cidade que está sempre se atualizando, né? Que doideira que é aquela cidade, né? Que preciosidade. Exatamente. Você também pode fazer perguntas aqui no Provoca, você sabe disso, nas redes X, Facebook e YouTube, é só colocar a hashtag Provoca. Como fez a Tonga da Mironga? Nick, será que algum dia eu vou terminar de ler Um Defeito de Cor? Essa é a pergunta. Vai. É um livro que tem seu tempo, assim, tem gente que lê em 3 dias, tem gente que lê em 3 anos. Né? Tem gente que fala, olha, eu preciso parar para chorar, eu preciso parar para me recompor. Né? Outro dia, outra menina chegou para mim e falou, Ana, eu perdi meu emprego por tua causa. Eu falei, por quê? Não tem culpa, não. Ela, não, meti um atestado porque eu não conseguia parar de ler o livro e descobriram. Eu falei, olha... Eu tenho que mostrar uma coisa para eles, pessoal, mas
Esse é o livro que a minha mulher, a Bel Kovarik, que é atriz, ficou lendo durante algum tempo dentro de casa. Olha, o legal de ver um livro lido, né? Você vê que ele está assim... Ele foi usado, né? Bem usado, bem gasto mesmo. Então, não é que você não termina nunca, eu imagino, né? Um livro desse. Eu acho que tomara que não, né? Que ele fique, que reverbere, né? Tem gente que diz que demorou muito porque ia parar a cada citação de local ou de pessoa Queria que eu saber fazia. tudo. Exatamente. Ia parar para pesquisar e ver o que era Mas é verdade. Que é muito complexo mesmo, como são os clássicos ou mesmo as grandes séries. É por isso que eu tenho essa... Para mim é claríssimo o seu olhar de cineasta e de... Isso daí é uma série tão complexa quanto as mais complexas que estão aí na praça. Os streamings já estão fazendo leilão para adaptação do livro? Quem me dera. Vamos começar um agora? Vamos começar. Alô, streamings, porque um livro desse que tem um apelo não só pela importância dele, que é inegável, né? Mas pela quantidade de pessoas que ele já capturou. Ele tem, eu acho que ela tem a história dele até aqui, né? Não está chegando sozinho, ele vem carregado de muitas histórias que se misturaram. Companhias, boas companhias. Tem, exatamente. Poderosas. Eu quero ver em breve. Pessoal, Um Defeito de Cor, para mim, é um livro sobre identidade, tão brasileira, complexa e bonita, que é universal. É uma história brasileira e é uma história universal. Esse é o assunto do próximo bloco, com a minha convidada, Ana Maria Gonçalves. Até loguinho. Em 1835, na Bahia, aconteceu a maior insurreição de pessoas escravizadas da história do Brasil, a Revolta dos Malês. Um movimento surpreendente, pouco estudado nos bancos de escola, que foi liderado por negros muçulmanos. A figura central da revolta, Luísa Marim, inspirou Quem Der, a protagonista de Um Defeito de Cor, da minha convidada, Ana Maria Gonçalves. Ana, como que você chegou nessa personagem? O que ela revela sobre a identidade brasileira? Eu falo que aí, nesse caso dessa minha história, foi o filho que deu luz à mãe, né? Que deu à luz à mãe. O filho que deu luz à mãe? Exatamente, porque, ou seja, a figura da Luísa Maim eu fiquei conhecendo através das palavras do Luiz Gama. Do Luiz Gama. Exatamente, então é o filho parindo a mãe. O filho pariu a mãe em alguns textos dele. Em textos dele. Que te chamou a atenção. Exatamente. E são os únicos documentos que tem sobre a história de Luísa Maim. Eu ia te perguntar como que uma Luísa dessa fica apagada, mas o próprio Luiz Gama ficou. Exatamente. Não é? Ou seja, é a história do Brasil, né? É a história do Brasil. Eu acho que o nosso desconhecimento exatamente não só da rebelião Malê, mas de todas essas revoltas, né, escravas que aconteceram no período colonial brasileiro, né, a gente apagou isso da história. Por quê, hein? Porque sempre quis passar essa ideia desse país harmonioso, de uma vivência democrática entre as raças, de uma construção não violenta da história do país, e isso é uma completa inverdade. Né? A história do Brasil ela é feita primeiro em cima do genocídio do povo indígena, né? E depois do genocídio, da captura, né? Sequestro e escravização de pessoas africanas. Né? Quem é essa personagem que a gente não conhecia ainda? Luiz Gama, nesses poemas, ele fala, né? Minha mãe era uma pretinha altiva, mulher geniosa, mas muito carinhosa, muito doce com seus filhinhos. Né? Então, a partir daí, eu tive mais ou menos uma ideia, um perfil psicológico de quem era essa mulher, né? E ele fala também, uma mulher de estatura baixa, pele muito escura, retinta, né? Muito magrinha, né? Então, a descrição dela eu tinha, né? De quem era. E aí ele também fala, eu procurei minha mãe em determinadas épocas, em determinados locais. Eu falei, então ela passou, provavelmente ela pode ter passado por ali, né, nessas épocas. Então eu fui procurar
histórias de mulheres que viveram nessas épocas e nesses locais onde ele fala da possibilidade de ter encontrado a mãe dele ali. Né? Teve algum documento que ela... você se sentiu mais próxima de ter encontrado, Luísa? O que eu encontrei foram, ou seja, essas várias vivências dessas mulheres. Então, eu acredito que ela é composta de pedacinhos de história que eu alarguei ou que eu comprimi, de pelo menos umas 400 mulheres. Tá. Né? Então, eu acho que cada é uma possibilidade de Luísa. Tá. Né? E o que eu acho fascinante nessa história é que ela não é uma heroína perfeita. Não. Né? Não. Ela tem seus defeitinhos, defeitões, talvez. Exatamente. Não é? Né? Ou seja, me interessava muito falar de alguém real. Tem uma frase do Luiz Gama que, para mim, é muito potente. Né? Ele fala que tudo que o escravizado fizer contra o seu senhor é legítima defesa. Né? Então, eu adotei esse lema para Luísa Maim. Assim, eu acredito que uma criança que foi escravizada, né, aos 8 anos de idade, como ela foi, tudo que ela fez um pacto muito grande de sobreviver a qualquer custo, independente do que ela tivesse que fazer, da melhor maneira possível, né, da maneira que lhe satisfizesse e que ela não tivesse que dar satisfação para exatamente ninguém. Escravos me colocam como um rei, porque o senhor de engenho foi eu que matei. O nego fujão, alguém viu. Nossa senhora, neguinho passou a mil. Canela que não é pra correr. Se me pegarem vai doer. Mesmo estando em desvantagem, a sensação é de poder. E você descreve com muita precisão e de uma maneira dramática como tem que ser a travessia do Atlântico. O que eu quis fazer ali era realmente não poupar desconforto para quem estivesse lendo, né? Para tentar colocar essa pessoa dentro do navio, para ela tentar entender o que foi essa travessia. Através dos olhos dela. Através dos olhos de uma criança. O que é muito forte. Exatamente. Né? Depois dessa captura na África, eles chegavam ao Brasil e mudavam de nome. O que se perde nessa hora? Se perde muito, né? Uma das coisas que eu trato muito, principalmente no início do Defeito de Cor, é a importância do nome, né? Ela se apresenta, eu me chamo Kendé porque sou uma Ibeji, nasci primeiro, minha irmã se chama Taiwo porque é uma Ibeji, nasceu depois de mim. Então, ou seja, o nome situa quem a pessoa não só dentro do contexto do nascimento dela, mas estabelece ali uma relação histórica, com os antepassados, né? O nome ele tem um poder de invocar. Então ao você retirar o nome da pessoa e ao você rebatizá-la e obrigar com que ela adote o nome do Senhor, né? Colocando sob uma tutela eterna, né, desse nome do Senhor, o que se faz exatamente é um apagamento de toda a história. E apagamento é uma palavra que, inclusive, tem a ver quando você apaga o computador, né? Você apaga tudo, fica sem referência nenhuma, não tem memória. Exato. Literalmente. Exato. Né? E a única memória que se tem, né, é o corpo. Né? E eu falo que é uma das coisas mais importantes de se aprender a ler. Né? O corpo negro é um corpo documento, né? É um corpo herança. Né? Quando eu chego aqui para gravar, né, com você e falar dessa história, né, eu não entro sozinha. Né? Você olha para mim e você me lê como uma pessoa que traz no DNA essa história que eu estou contando. Né? Então, ou seja, esse corpo a partir do qual eu falo, né, é um documento da história que eu vivo, que os meus antepassados viveram. E para quem está te ouvindo agora, qual é a técnica de leitura do corpo? O que você pode nos ensinar sobre ler alguém através do corpo? Primeiro, eu acho que é o respeito, né? Ou seja, é uma história que é documentada, né? Então, a primeira coisa é ouvir, né, o que esse corpo
esse corpo tem para dizer, né? E se for refutá-lo, que refute com fatos e não com achismo. Né? Porque eu acho que uma das coisas que mais me incomoda muito em todo esse diálogo que a gente tenta estabelecer na sociedade brasileira em relação à raça ou ao racismo, né? É que quando eu falo, né, eu estudo, é um assunto que me interessa, né, como vivência e como estudo no dia a dia, né? Então, o que eu estou falando embasada em fatos, em números, em dados, em história, né? E muitas vezes as pessoas brancas rebatem o que eu estou falando com eu não acho que é assim, eu não penso que é assim, comigo não é assim. Como uma pessoa branca deve participar dessa conversa? Grande parte das pessoas brancas convivem em meios em que elas percebem o racismo de outras pessoas brancas, na grande maioria das vezes, e não tem como falar. E fica com vergonha, ou fica com medo. Exatamente, porque assim, tem uma pesquisa, né, que eu acho que foi feita na USP há alguns tempos, né, perguntando para as pessoas, você é racista? 93% dizer que não. Mas você conhece alguém racista? 90 e tantos por cento diz, conheço. Claro né? que eu conheço. E quem são essas pessoas? É meu namorado, é meu marido, é minha avó, é minha tia, é minha vizinha, é minha amiga. Então, eu acho que a grande contribuição das pessoas brancas, né, é alertarem os seus pares, né? É falarem com os teus pares. É abrir a boca. Exatamente. Um dia me ensinaram que essa era a cor de pele. O que eu não entendia era, se aquela era a cor de pele, por que a minha não era daquela cor? A minha cor existe e eu descobri que tem um monte de cores de pele. A minha cor é essa e ela é linda. Frase sua. Não quero mais saber de representatividade. Eu quero presença. Isso. Diga o que é Porque isso. eu acho que a representatividade, muitas vezes, ela serve para que as mesmas pessoas continuem a ocupar determinados espaços sem dar espaço para outras. Mantendo. Por exemplo, eu sou uma escritora negra que muitas vezes sou convidada para cumprir cota, né, de mulheres e de negros em determinados espaços. E eu tico 2 vezes, né, mulher e negra. Então, a diversidade ali já foi cumprida. Eu nunca posso tratar da minha individualidade, né? Ou seja, eu tenho que estar ali num comportamento padrão, né, e tentando falar por um coletivo que não é hegemônico. Já impôs uma pauta para você. Exatamente, né? E eu penso muito diferente, inclusive, dos meus pares contemporâneos. E isso é extremamente perfeito que se dê. Né? Não se cobra de um escritor homem branco que está lá representando todos os homens brancos. Ele está representando a si mesmo. Né? E é o que eu quero fazer. Quem quiser te convidar para cumprir cota, esquece. Ou vai ter que ouvir, Ou né? vai ter que ouvir umas coisinhas. Exatamente, vai ter que ouvir algumas maravilha. O coisinhas. recado está muito, muito bem dado. Segundo uma pesquisa acadêmica, você é a 8ª mulher negra a publicar um romance no Brasil. É assustador, né? Qual o significado, hein, dessa contagem? Apagamento da história contada 8ª? por nosso ponto de vista. A primeira, Maria Firmina dos Reis, com Úrsula, em 1853. Né? Aí pula para mais 6 mulheres negras publicam romances no Brasil, e vem eu em 2006 com Defeito de Cor. Essa pesquisa ela continua, acho que por mais 10 anos, e nos próximos 10 anos, mais 11 publicaram. Então, ou seja, melhorou um pouquinho, mas assim, que nação que a gente poderia ter tido se a gente tivesse dado atenção pela história contada a partir de outro ponto de vista? Eu quero ver, quando os menores se conscientizar, usar a peça para revolucionar, aí sim vai ser um crime. AK, KB2, ponto 40, ponto 50, até a Casé entendeu como é que o baile da favela do direito esquenta. Bravo! Foi tão bom assim de verdade? Homem branco, rico e hétero. Bravo você vai ficar quando eu pegar o seu lugar na faculdade. Você é uma nerd pioneira, blogueira, né? Que se autopublicou. O seu primeiro livro foi você que publicou. Foi. Né? Por quê? Porque talvez as editoras não estariam interessadas, foi isso ou não? É possível que não, né? Assim, ou seja, mesmo a minha publicação na Record, né, do Defeito de Cor, eu acredito que se deu por interferência do Milor Fernandes.
né, que foi para mim um grande amigo e foi meu primeiro editor, assim. Um agente informalmente. literário dessa categoria, né? Conta Ou essa sua seja, relação com o Milor, porque é tão lindo isso. Vocês trocavam, você mandava textos do livro. O Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, que é esse livro, que é o que foi primeiro. autopublicado, assim, Sim. né? Eu publiquei porque ia demorar muito. Eu estava muito ansiosa, né? Vindo da publicidade, eu achava que eu Sei. pesquisava, escrevia e publicava em 6 Se meses. eu Eu for não ficar tinha batendo ideia. na porta, vai demorar. Exatamente, né? Aí falei, vou publicar e vou vender através dos blogs. Isso a gente está falando de 99, Nossa, 2000. é muito bem... início mesmo da era, internet. era das E o primeiras Milor era blogueiras. dessa galera. O Milor eu conheci através do Luiz Gravatar, que era Sim. jornalista do Globo. Blogueiro. Blogueiro, Eu- que falava de blogs. Eu conheço que eu né? estava lá, era blogueiro também. Exatamente. E o Gravatar e o Milor sempre foi um nerd de É, desenhar no computador. Exatamente, ele foi um dos primeiros né? e tudo. Aí o Gravatar deu o Ao Lado e à Margem para o Milor leu e disse que o livro era bom. Sim. Né? Aí o Gravatar falou, então dá uma força lá para minha amiga, ela não sabe se ela sabe escrever direito, liga para ela e fala que você gostou. Aí o Milor me ligou, né? E a gente começou a conversar. E aí virou um grande amigo, de ler coisas que eu escrevia, de dar dica, de indicar bibliografia. Né? E aí, quando eu acabei de escrever o livro, tinha 1.400 poucas páginas, Tá. assim, né? É. Aí o Milor falou que queria ler. Eu falei, ele vai ler, né? Eu vou dar por educação, ele está pedindo por educação, enfim. E aí ele leu e anotou e me disse, olha, você é talentosa, você tem uma história, mas você não tem um livro. Volta para casa e escreve um livro. Cara. Né? Foi aí que eu fiquei revoltada. Eu falei, como assim? 3 anos da minha vida e eu não tenho um livro. Eu Como perdi, assim, Milor Não Fernandes? quero mais saber de nada. Mas ainda com o tempo eu fui ver. Ele tinha feito umas anotações. Eu falei, Milor tem razão. Ele teve E foi aí atenção. que eu comecei a reescrever. Aí o dia que eu cheguei para ele, eu falei, Milor, eu acho que se eu continuar reescrevendo, eu vou piorar. Aí ele ligou na Record, me apresentou a Record, falou, estou mandando uma moça aí com um livro. Né? E foi assim que o livro foi publicado, ou seja, através de QI, né? Quem é que publica? Quem conhece alguém que está lá e esse alguém te indica Olha para um aí. editor para você publicar. Por que as mulheres negras demoraram tanto tempo para começar a publicar romances no Brasil? Não tinha quem indicava. Não tinha. Não tinha o Né? Milor Fernandes no Não tinha o telefone, Milor, não tinha não tinha um gravatar, o não tinha um Gravatar, blog não tinha um que blog. me deu um acesso Olha aí. a pessoas que eu Sim. nunca teria na minha convivência normal. Pô, vamos falar Né? bem da internet, porque agora elas só falam mal. É. E aí você hoje está em todas as redes sociais. Confere? Mas eu não tenho rede social nenhuma. Isso que Eu acho. hoje não tenho nenhuma rede social, não tenho nem WhatsApp. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, se você já usou o WhatsApp, WhatsApp? hã? Que diabo é isso? Hein? O WhatsApp. Que desgraça é isso mesmo? Eu entendi que eu preciso defender meu tempo com unhas e dentes. Ô, mulher Né? sábia. Meu Deus. Vou chegar aí um dia. Eu gosto é de ler, eu gosto é de escrever, e se eu vou para a internet eu começo a brigar. Eu Você é perco muito- briguenta, é? Sou. Principalmente por eu tratar de assuntos, né, que muita gente quer dar palpite, Claro, né? Eu fico ali brigando, mostrando o fato. Aí eu perdia muito tempo, eu me irritava muito. Eu falei, não é para mim. Não é também, não gera nada, né? Não, absolutamente nada. Só me deixava irritada. É E eu melhor você falei, escrever outro livro. Exatamente. Tem gente ainda querendo te perguntar aqui. Thaís, Ana Maria, qual história você escreveria se não existisse racismo no Brasil e no mundo? Uia, não sei dizer. Porque esse tema me atravessa de uma determinada maneira que eu acho que até agora, tudo que me interessou, por mais que não fale diretamente de racismo ou da questão racial, ele tem como disparador ou eu acho que como disparador isso aí. Então, a minha meta com certeza seria um mundo sem, Sim. né? Mas isso está no seu corpo ainda. Tá, né? Tá né? dentro, tá para Eu ser acho que são contado. tentativas dentro do afrofuturismo da gente tentar escrever sobre esse mundo pós-tudo, né? Sei. E é óbvio que isso me interessa também. Mas tendo vivido por aqui, é óbvio que eu vou contar
ou seja, o meu ponto de partida, né, Sim. vai ser depois de tentar tirar isso, e não de pensar como é que seria um mundo. Nós estamos aí falando sem a de um existência. próximo livro? Sim. Afrofuturismo, é isso? Sim, difícil voltar a escrever depois do Defeito de Cor. Eu não esperava essa recepção que ele teve, assim, né? E o livro que eu consegui terminar e que está na gaveta já há alguns anos, esperando um tempo para eu poder reescrever, né? Ele já está na gaveta. Está na gaveta, né? É uma ficção científica afrofuturista que se passa aqui em São Paulo em 2064. Essa gaveta tem qual profundidade? Como é um infanto juvenil, ela tem umas 500, 600 páginas, não é? Olha aí. E o coração, tá querendo abrir a gaveta já? Tá muito, assim, porque uma das coisas, assim, que eu acho que é muito, que demanda muita coisa, é que como a gente não consegue viver de livro, né, a gente vive... Você não consegue? Não, quem me der, não. Não dá nem para Deus. começar a pensar em viver da literatura. Então, é palestra, é curso. Sim. E aí você está sempre... É uma coisa que eu entendi que eu preciso... Por exemplo, eu preciso dos 5 anos do Defeito de Cor. Eu acho que nem tanto mais, porque eu já estou mais carimbada em escrever. Né? Mas eu preciso de um tempo parada, me fala, dedicando só aquilo, sem ter que viajar, sem ter que... Então, eu estou tirando agora esse ano de 2024 para fazer isso. Essa é a última entrevista que eu dou esse ano. Meu Dia Deus, 30, mas que honra! Aí depois eu falei, eu preciso tirar o ano De para mim, mergulhar eu na entendo escrita. totalmente. Totalmente. Ibiá, São Paulo, Itaparica e agora o mundo. Essas são as casas de Ana Maria Gonçalves, que nós vamos visitar no próximo bloco, se ela der licença, claro. Até loguinho. Um dia, um livro despencou da estante na cabeça da minha convidada, a escritora Ana Maria Gonçalves. Era Bahia de Todos os Santos, de Jorge Amado. Reza a lenda que ela abriu numa página e leu este trechinho. E quando a viola gemer nas mãos do seresteiro na rua trepidante da cidade mais agitada, não tenhas, moça, 1 minuto de indecisão. Atende ao chamado e vem. A Bahia te espera para a sua festa cotidiana. O Ana, foi assim mesmo? Você atendeu imediatamente ou deixou a Bahia te esperando? Como é que nega um convite desse? Como é que não se deixa envolver por uma escrita, né, tão contagiante? Parece um WhatsApp, né, que você não é recebeu tão do Jorge Amado. Né? Jorge Amado. Que é isso, cara? Foi assim mesmo. Foi assim mesmo, né? Ele me pegou por esse... Ou seja, eu leio Jorge Amado desde muito nova. O primeiro livro considerado adulto, assim, que eu li, foi o Capitães de Areia dele. Eu tinha uns 7, 8 anos. 7, 8 anos. E foi um livro... E dá para ler, né? Isso aqui é incrível. Dá. Jorge, né? Dá. Foi um livro que me abriu, assim, porque eu venho de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Ibiá. Ibiá, que eu não me lembro de ver criança de rua. Não tinha naquela época, né? E a literatura me apresentou essa turma, né? Essa vivência em que eu, ao mesmo tempo em que para mim foi apavorante, né? Imaginar que tinha criança que não tinha pai e mãe para que cuidasse delas, né? Ao mesmo tempo imaginar que tinha criança que não tinha pai e mãe que tomasse conta da vida delas. Você falou, opa, que boa ideia. Uau, a literatura, como é que, ou seja, existem outras possibilidades de vivência, mesmo para alguém da minha idade, né? Para essa criança. Então foi isso que a literatura me deu de expansão, né? Então, Jorge Amado é alguém que eu leio ali desde muito nova. Como é que era Ibiá? Quais imagens que você guarda dessa infância? Eu ainda volto lá, né? Ainda tem parentes morando lá, então, assim, mas é uma infância, assim, também cercada de muito carinho de família, família muito grande, tanto de parte de mãe como de parte de pai. Eu sou primeira filha, primeira neta, família da parte mineira, materna, família mineira, aquela grande. Deliciosa. Exatamente, muita conversa, muita música e comida nas cozinhas das casas das minhas avós.
Eu tive uma infância muito feliz. E lendo muito também, porque eu tive sorte de ter uma mãe que lia. O que você lia? Tudo, o que tivesse, né? Porque Ibiá não tinha livraria. Minha mãe era costureira, né? Eu venho de uma família muito simples, assim, e eu lembro assim, e passava vendedor de livro em Ibiá uma vez por mês. Sei. Né? Então, eu lembro da semana anterior do vendedor passar, minha mãe varar a noite costurando para ter dinheiro para comprar livro que durasse um mês até ele poder voltar. Meu fetiche por livro grosso vem daí, né? Porque livro grosso durava mais tempo, sei. né? de ler, né? Minha mãe varrendo com o livro na mão, fazendo comida com o livro na mão. E o que a gente falava com ela respondia lendo, o que ela estivesse lendo ali no momento, assim. E ela tinha uns livros guardados que você não podia ler? Tinha. Aí, um dia que eu cheguei eu tinha uns 8 anos, eu falei, mãe, não quero mais me deixar pegar livro na biblioteca, eu vou ter que ler dos teus. Aí ela arrumou e falou, você lê o que você alcançar. Né? E eu ia lá à noite, escondido, pegar principalmente essa coleção do Jorge Amado, que eu lembro que era uma coleção de capa dura, vermelha, com letrinha dourada. Aquela coleção, para mim, era tudo. Assim, né? E assim eu li muita coisa que eu proibida, digamos assim. O quê, né? por exemplo? O que mais me assustou, por exemplo, foi O Exorcista, que eu li nessa época. Eu tinha uns 8 e poucos. Que isso? 8 e poucos, Exorcista? Is there someone inside you? Sometimes. Who is it? I don't know. Is it Captain Howdy? You ever heard of exorcism? Eu lembro que eu acordava, Thaís, toda manhã eu fazia assim, né? E falava, não gira, porque a cabeça da menina girava, né? E eu tinha a mesma idade da menina do Exorcista. É verdade. Né? E o livro, para quem viu o filme, o livro é mais apavorante ainda. Eu não tive coragem de ver o filme. Você não viu? Aí eu fiquei apavorada com o livro, Mas você tem né? que ver não, eu não vejo filme de terror até hoje. Eu acho que eu fiquei tão traumatizada com a leitura que eu tenho medo de filme de terror. Você vai poder ver o Exorcista? Nossa, não sei. Com a barbaridade que nós temos hoje, o Exorcista é quase fichinha, que o Bambi, né? entendeu? Que o Bambi, aliás, é muito violento também. As nossas escolas estão preparadas para falar de racismo? Não. Não. Eu acho que um pouco mais, né? Mas, assim, nem a Lei 10.639 a gente consegue cumprir direito. Né? Há um racismo religioso muito grande. O que é essa lei? É a lei que obriga as escolas a adotarem uma literatura que fale da África, né? De um modo não pejorativo, como até então os livros da escola de aula de história falavam. Eu lembro que a gente, assim, às vezes via certas figuras do negro nos livros de escola, assim, que eu ficava completamente constrangida, envergonhada, apavorada. Né? É bem traumático para a criança negra algumas coisas. Né? Um defeito de cor mudou a sua vida e de muita gente. Né? Como pode ainda, eu fico pensando, né, um livro ter esse poder numa hora que todo mundo fala, não, ninguém lê mais. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que as pessoas leem, sim, né? E as pessoas querem ler histórias com as quais elas têm ali algum tipo de ligação durante muito tempo. Todo esse espaço foi ocupado principalmente por homens brancos do Sul e Sudeste. E durante muito tempo eu acho que a literatura ficou muito chata, né? Porque eram histórias muito parecidas, vindo de contextos né? E de experiências de vida muito parecidas. Né? Então, provavelmente, sim, não interessava. Né? Não interessava para um menino negro do interior da Bahia ler uma história de um publicitário paulista branco contando da separação dele. Essas histórias, né, elas são necessárias para que ela encontre os diversos públicos delas. Né? Ana, e você tem a coragem de mexer em algumas camadas, e eu queria falar do nosso Monteiro Lobato. Inclusive porque foi alguém muito importante no meu prazer de leitura, né? Que foram aqueles 12 livros de Narizinho e tal. Aí você vai lá e fala assim, peraí, esse cara também foi responsável pelo quê?
Qual camada que o Lobato contribuiu para o racismo, para perguntar de uma forma bem direta? Lobato, com certeza, foi responsável, né, pela formação de algumas gerações de leitores no Brasil. Muitas. Né? Eu acho que entender quem ele é e o que ele fazia não diminui essa importância. E ele mesmo admite isso em carta, né? Ele, como eugenista assumido, declarado, né? Por escrito. Por escrito, ele admite em carta, por escrito, que ele vai usar a literatura para promover o caráter eugenista das ideias de um país embranquecido no Brasil. Né? Isso ele admite. Né? E aí, quando você vai para a literatura dele e compara com essas cartas que ele trocava com racistas assumidos da sociedade brasileira, assim, você realmente vê ali esse racismo entranhado nessas nos histórias. Personagens, exatamente. nas tramas. E ele diz, né, e eu vou fazer isso de maneira indireta porque funciona muito mais do que se fosse feito por maneira direta. Tá. Né? Então, você vai ver como é que ele trata os personagens negros, né, algumas frases ali no livro nos livros dele, né, que são exatamente esse projeto dele de usar a literatura para promover o racismo. Acho que falar que só negros sofrem racismo é uma segregação, porque eu já sofri preconceito por ser branco. Para que um branco possa sofrer racismo, é preciso que, historicamente, os brancos sejam considerados inferiores aos negros e, a partir daí, escravizar, matar, dominar, discriminar e diferenciar, fazendo que todos os brancos ocupem lugares inferiores na estrutura social. Minha guerra ali era que o governo brasileiro estava distribuindo esses livros racistas, né, que sempre machucaram e muito crianças negras. O que você está dizendo é assim, o Estado não pode proporcionar O Estado não pode, esse principalmente tipo de obra. porque a escola não está preparada para lidar e para tratar esse assunto Sim. dentro da escola. As obras dele caíram em domínio público. Isso. Né? Então, eu acredito que tudo bem a gente ter edições comentadas, Sim. né? Edições com textos de pessoas preparadas para entender o contexto em que aquelas histórias foram escritas, né? E promover esse debate na sala de aula, Sim. que é um debate importante. Sim. É um debate que tem que acontecer, Claro. exatamente até para a gente começar a entender, Sim. ou seja, eu vou consumir a obra desse artista, mesmo ele sendo racista, ou ele sendo eugenista, ou ele sendo homofóbico, sendo... Ou então enfim, até o que assim, for, né? eu vou entender por que naquela época que eu li, eu não achei nada demais. Exato. Olha como a minha cabeça mudou. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Né? Ou seja, até que ponto eu fui influenciado, né, por isto, para não perceber o que estava acontecendo ali. Ana, como foi a sua passagem pelos Estados Unidos? Eu falei da sua estrada toda, né? Foi muito importante a saída. Eu fui como escritora residente, né, de uma universidade em New Orleans. E foi num momento muito... Porque eu acho que O Defeito de Cor foi o livro que eu escrevi também, numa época em que eu estava afirmando e começando a entender a minha identidade como mulher negra. E no Brasil eu tinha sempre essa identidade questionada. Então eu fui para os Estados Unidos em 2007, logo em seguida do livro ter sido lançado, né? E lá essa identidade não era questionada em absolutamente nada. Você caiu dentro do caldeirão. Exatamente. Né? Lá eu era negra e do acabou, blues, não do tem... jazz, Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, também entender o que era New Orleans dentro do Sul. Sim. Porque você saía 20, 30 quilômetros dali, né, já é um outro lugar. O quê? Né? Extremamente racista, extremamente segregado. Totalmente, ainda. Né? Viajei muito, principalmente tentando entender as cidades importantes para os direitos civis norte-americanos. Né? Em Montgomery, por exemplo, eu visitei uma célula da Ku Klux Klan ativa. Né? Então, ou seja, entender New Orleans dentro do contexto do Sul ali foi muito importante para eu afirmar essa identidade. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God, last time I checked. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans, and Irish.
Italians, and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. O que você aprende quando você vê uma célula da Ku Klux Klan no século XXI? Olha, ao mesmo tempo em que é extremamente revoltante, né, que aquilo ainda possa existir, né, dá uma dó das pessoas. Exatamente. Parece uma coisa caricatural. E né? E é caricatural, assim. O que está acontecendo no mundo, hein? Você sabe me dizer? Que doideira é essa de termos alguns líderes que, sem julgar, não estou falando de partido, de eleição, nada disso, parece que deixa as pessoas cegas mesmo, de poder conversar, inclusive, sobre política. Eu acho que é um medo, né? Um medo do desconhecido, um medo de não ter espaço para todo mundo. Perder privilégios, de perder postos, de perder oportunidades, né? Que num mundo mais democrático elas teriam que dividir. Para quem se sente assim, eu quero dar uma receitinha que você praticou quando você tinha 29 anos. Você escreveu um obituário. O que foi isso aí? Foi o que mudou completamente a minha vida, assim. Eu lembro que eu estava na sala de espera de um cliente, quando eu estava trabalhando com publicidade ainda, e eu li a história de uma moça que era CEO de uma empresa grande aí, que ela escreveu o obituário, resolveu mudar de vida, comprou um iate, um navio, um veleiro, sei lá o que ela que era. Escreveu o obituário dela. Ela escreveu o obituário dela. Não gostou do que ela viu. Exatamente, não gostou do que ela viu. E largou o emprego, comprou um veleiro e saiu velejando pelo mundo. Eu achei aquilo magnífico. Cheguei em casa, escrevi o meu obituário e falei, não é isso que eu quero deixar para a vida. Também não, né? Esta é a minha vida e não está boa. Exatamente. Eu preciso melhorar isso. Eu já vi essa experiência no hinduísmo, que é você visualizar a sua morte hoje. Né? Ver o velório, escolher a música, o perfume. É uma sensação que nos causa o quê quando você olha para a finitude? Eu acho que causa uma vontade de viver, né? Vontade de fazer diferente, assim. Eu lembro, se eu morresse hoje, o que as pessoas vão ter para falar de mim? E se você não está feliz com isso, dá tempo ainda. Né, de fazer algo que seja mais relevante. Você chegou a já escrever outro obituário? Não escrevi outro ainda não, mas assim, eu acho que... livros agora, né? Que vão estar lá, né? Eu acho que eu já estou mais feliz com o rumo que a vida tá tomando, assim, então... A gente também, viu, Ana, como leitores. O que tem você da Quem Der, a sua protagonista? Quem Der sou eu, né? Eu acho que tem tudo, assim, tem essa... E principalmente por ela ser formada por essa miríade de outras histórias, de outras mulheres, né? Eu só sou porque elas já foram, né? Eu estou aqui porque elas já estiveram. Eu só estou vivendo aqui hoje no Brasil, nessa data, porque algum antepassado meu fez essa viagem. Né? E olha o que ele passou para eu estar aqui. Então, deixa eu honrar essa memória, né? Deixa eu honrar essa história, essa vivência, esse sofrimento dele, né? Aguentando. Ana Maria Gonçalves, o que é a vida? Eu já parei muitas vezes para pensar nisso e eu sempre paro de querer descobrir, porque eu acho que se algum dia eu descobrir, eu perco o interesse. Então me responda outra pergunta. Ana Maria Gonçalves, o que é a vida? É algo que eu só vou saber no dia que eu não tiver mais. E esse dia eu quero adiar porque tá aqui é muito bom. Chega pra cá, a gente faz uma foto aqui, ó, por favor.
Vou ficar assim, ó, porque ela está em distanciamento sanitário. Essa mulher, É gripe. essa querida... Foi muito contato humano veio esses dar últimos dias. a última entrevista dessa temporada resfriada. Nós estamos em distanciamento sanitário. Olha que chique. Eu e Ana Maria Gonçalves. Você vai dar um spoiler do afrofuturismo aqui pra gente? Antes de mergulhar nele de novo? Nossa, é a história de um garoto de 13 anos. O livro se chama Quem é Josenildo? A história de um garoto de 13 anos, que é o único aluno negro do Colégio Sion, aqui em São Paulo. Se passa em 2064. E o Josenildo um dia desaparece e deixa um bilhete que pode ser reinterpretado tanto como se ele tivesse fugido de casa, sido sequestrado ou se suicidado. E aí começam 3 linhas de investigação, um pela polícia, um pelos amigos e um pelos pais. Durmam com essa. Obrigado pela visita, querida. Obrigada por receber, tá?